Boa tarde, gente, boa noite, bom dia. Eu estou agora dando início a um capítulo 2, né, do nosso curso Direito Previdenciário. Eu quero apenas fazer um pedido de desculpas. No vídeo passado eu me referi duas vezes ao ex-presidente Collor, mas na verdade no contexto ficou claro que era o presidente Jair Bolsonaro. Peço desculpas ao presidente Collor, caso ele venha assistir a este vídeo, e aos seus seguidores. De antemão, peço também, agradeço primeiramente a todos aqueles que estão visualizando o meu vídeo, peço que dê o seu like, seu dislike, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, para que esse canal possa crescer, porque ele vai trazer muita informação útil para todos nós. Como eu falei, né, esse curso que eu escrevi há 2 anos e pretendo passar para vocês, já conforme a Reforma Constitucional 103 de 2019, né? Mas a gente vai fazer aqui um pequeno histórico, né, de como nasceu a Previdência Social. A Previdência Social é um fenômeno do Estado moderno, do Estado contemporâneo, porque até 1789, até 1800, 1900, no contexto assim, até 1917, prevalecia quase, vamos dizer assim, no Brasil, né, uma coisa de caridade. As casas de caridade é que davam amparo aos trabalhadores quando sofriam qualquer infortúnio, acidente, né, de trabalho ou qualquer coisa parecida. Era na Constituição de 1824, tinha lá um artigo que protegia os trabalhadores, os funcionários públicos, mas era uma norma meramente programática. O Código Civil, Código Comercial de 1850, né, também traz uma previsão de uma indenização de 3 meses, né, para aquelas pessoas que sofressem acidentes. Bom, só a partir de 1923, no Brasil, é que a Previdência Social toma um caráter, vamos dizer assim, de assistência, né? A Seguridade Social, então, passa a ser uma política de Estado, né? Uma política onde o governo, políticas públicas, onde o governo e a sociedade, né, vão criar, proteger, vão construir políticas públicas, né, no sentido de proteger, amparar, né, as pessoas com relação à saúde, à previdência social e à assistência social. Ou seja, a Seguridade Social, ela é tripartite, ela se divide em saúde, previdência social e assistência social. A saúde é altruísmo falar, né? A saúde é uma política de Estado, é obrigação do Estado atender a saúde, né? Prestar a saúde, prestar assistência à saúde a todos os brasileiros e os estrangeiros que se encontram residentes no território nacional, né? Para isso existe o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o responsável pelo Comando Geral da Saúde no Brasil, que agora está em evidência, tendo em vista que nós estamos diante de uma pandemia, né? A Previdência Social não, a Previdência Social ela cuida de aposentadorias, ela cuida de benefícios, né? Quando o empregado, o segurado, vamos dizer assim, atinge uma idade avançada, ele se aposenta, sofre um acidente, tem auxílio por invalidez, o auxílio doença, ou aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por permanente, né? Por invalidez permanente. Tem salário família, tem salário maternidade, tudo visando proteger o segurado, tá certo? Até 1923, como falei, não existia muita vantagem não, porque era somente para o funcionário, basicamente para o funcionário público, que era uma dádiva. O governo não cobrava do funcionário público nenhum ônus, eles no final de 30, 35 anos, eles se aposentavam sem ter gastado um centavo. A partir de 91 é que já começa a ter uma diferença, né? E o funcionário público o funcionalismo público começa a contribuir e também é estendido através da Lei 8.213, estendida a todas as categorias de trabalhadores, né? Ela tem a Seguridade Social, né? Ela
também dá assistência aos idosos, pessoas com portadores de deficiência física que não têm condições, que não contribuíram, né, de forma nenhuma com a Previdência e, portanto, não obtiveram o direito de se aposentar por contribuição, por idade ou mesmo por invalidez. Mas como eles estão, o Estado não pode desamparar ninguém, ele criou a assistência social que ampara aquelas pessoas idosas maiores de 65 anos e com o portador de alguma deficiência com um salário mínimo por mês, né, para que ele possa sobreviver, ter a subsistência, né? Aí a gente vem também que só a partir da 8.213 é que foi criado, como eu vou repetindo, né, a Previdência Social para quase todas as categorias de empregados, de segurado. Ainda existe muita gente fora do sistema, principalmente na categoria de trabalhadores autônomos, né, porque os trabalhadores autônomos, donas de casa, pessoas que ganham muito pouco, não têm o suficiente para tirar um pouco do seu salário para recolher 20% do salário mínimo para se aposentar. Então 99, há uma defasagem muito grande uma defasagem não, uma massa de pessoas muito grande fora do sistema de previdência social no Brasil. Principalmente o que mais me preocupa é a juventude, porque os jovens eles estão ingressando no mercado de trabalho numa informalidade muito generalizada e ninguém não contribui para a Previdência. E quando chegar à idade avançada, eles não vão conseguir aposentadoria. E vai ser uma calamidade, um problema social praticamente sem solução. Isso o governo não fez nada, na reforma da Previdência não tocou nesse aspecto, eles só se preocuparam em fazer uma reforma para reduzir a despesa, né, tirando direitos, né, do que oferecendo uma chance, uma possibilidade de que esse pequeno empresário, aquele que tem uma barbearia, aquele que tem um pequeno botequim, aquele que tem uma pequena lanchonete, aquele que vende roupa no moda center, aquela pessoa que é um pipoqueiro, aquela pessoa que é um chaveiro, essas pessoas estão fora, principalmente na região Nordeste, fora da Previdência Social. E isso acarreta um prejuízo muito grande, né? Não agora, no presente, sim, diminui a arrecadação, a receita da Previdência Social e da Seguridade Social, mas na idade avançada, ou em caso fortuito de um acidente de trabalho, essas pessoas vão ficar desamparadas. E isso é muito triste, principalmente agora nessa época de pandemia, né? Isso é muito preocupante. Eu me preocupo muito com isso, porque eu vejo que o futuro não é muito promissor, principalmente, né, os jovens urbanos. Os jovens rurais, se eles estiverem adequados, com a documentação adequada, pode ser que eles consigam se aposentar como trabalhador rural segurado especial. Infelizmente, também há uma grande quantidade de pessoas fora do sistema. No setor rural é muito preocupante, porque cada vez mais a aposentadoria do trabalhador rural está sendo dificultada por parte do INSS, principalmente pela reforma que aconteceu em 2018, né? E que a emenda constitucional de 2019 não alterou. Mas a situação do trabalhador rural segurado especial é muito complicada, porque ele tem que ter uma série de documentos, principalmente o título de propriedade. Porque se você não tem a propriedade, fica muito difícil de você garantir a sua aposentadoria. Cada vez mais o INSS tem dificultado o acesso desse trabalhador ao sistema, porque ele exige um cadastro, né, um cadastro cheio de exigências, com muitos documentos, que infelizmente a informalidade, principalmente na região Nordeste, não permite que o trabalhador rural, quando se aposentar, quando se alcançar a idade de se aposentar, que é 55 anos no caso de mulher e 60 anos no caso de homem, com 15 anos de contribuição, a maioria não consegue comprovar esse tempo, tendo em vista a dificuldade de comprovação de documentação. Tá? A partir de 1923, né,
que começam a surgir as primeiras manifestações. Isso oriundo de quê? Porque em 1917 teve a Revolução na Rússia, onde criou-se o primeiro mundo comunista, onde o Estado é que manipula os bens de produção, os bens de capital, e o cidadão ele não tem direito à propriedade. A propriedade é do Estado. Isso foi um confronto com o capitalismo. Isso foi um livro escrito por Karl Marx, um filósofo alemão, em 1848 mais ou menos. Isso vem repercutindo. Por quê? Porque os trabalhadores foram jogados ao léu, abandonados, porque existia a teoria do que uma coisa que o governo, o Estado não interferia nas relações contratuais, que entre empregado e empregador. Era livre a liberdade de contratar, né? A liberdade. Tem até uma expressão em latim que é pactus sunt servanda. Os contratos têm que ser cumpridos. Se você faz um contrato, mesmo que ele seja negativo a você, você era obrigado a cumprir. Isso hoje, graças a Deus, isso não acontece mais, porque quando o Estado vê que o trabalhador está sendo prejudicado, vem a intervenção do Estado e resolve o conflito, né? Haja vista as grandes ações que nós temos nos direitos trabalhistas, né? O processo da Seguridade Social, como eu falei, ela divide-se em saúde, né? A repetição ela às vezes se faz necessária. Saúde, ou seja, a saúde é uma política pública do Estado, é um direito do trabalhador, o direito do cidadão brasileiro ter acesso à saúde. Esse acesso é universal. O que isso quer dizer? Eu sei que muita gente aqui vai achar estranho, porque os municípios criam certos feudos, diz assim, o hospital de Taquaritinga do Norte só atende morador de Taquaritinga. Não, isso é um equívoco. Se ele tem convênio com o SUS, ele tem a obrigação de atender paciente de Toritama, de Santa Cruz, de Vertente, de Santa Maria do Cambucá, de Campina, porque o SUS ele é nacional. O SUS ele não diferencia o morador de Taquaritinga do morador de Jataúba, do morador de Brejo. Eu sei que isso vai gerar muito conflito aqui, porque os municípios fazem isso. Eu não vou mudar a cabeça dessas pessoas, mas eu tenho a obrigação de informar. Não precisa de você, como é comum aqui, as pessoas vão ser operadas em Campina Grande e inventam endereços em Queimada ou até em Campina mesmo, como se estivesse sonegando. Não, até é crime, porque quando você foge ao endereço, você está agredindo o artigo 389 do Código Penal, que é prestar informações erradas. Então o SUS tem que atender as pessoas de qualquer município. O município de Taquaritinga do Norte não pode rejeitar um morador de Santa Cruz, assim como Santa Cruz não pode negar-se a atender um morador de Taquaritinga do Norte. Eu sei que isso é polêmica, eu vou deixar bem claro que ninguém vai aceitar essa minha ideia, mas isso é o que manda a lei, tá certo? Então a saúde é a obrigação do Estado, o Estado tem a obrigação de dar a saúde, de prestar assistência a todas as pessoas, mesmo que elas não sejam contribuintes, né? Se você nunca contribuiu para a Previdência Social, para a assistência social, para a assistência social você não contribui, você vai ser atendido no hospital. O hospital do SUS tem a obrigação de atender a todas as pessoas, com todas as regras, com toda a igualdade, sem distinção, porque a pessoa é de Taquaritinga, porque a pessoa é da roça, porque a pessoa é de Gravatá, porque a pessoa é de Pão de Açúcar. Não, tem que tratar com isonomia, com igualdade. Todos são iguais perante a lei. Artigo 5º, caput da Constituição Federal de 1988. Tá certo? Já é uma questão interessante, que a Lei 8.080, que é a lei que regulamenta a saúde, ela diz o seguinte, que é o município o executor da saúde, né? Então toda política de saúde boa, o município que quer ser um município bom, ele tem que ter um bom sistema de saúde, um bom hospital, bons médicos e tratar o povo bem, para que a saúde seja boa. Porque se ele trata bem, o Estado dá assessoria boa e a Presidência da República também vai remunerar bem o município, porque ela é tripartite, ela é obrigação do Estado, da União, do Estado e do município, sendo cabendo ao município a parte de execução, porque o município que está mais próximo,
É o município que é o prefeito, é o secretário de saúde que conhece o povo, que conhece as necessidades do município, conhece quem mora em Mateus Vieira, quem mora em Vila de Socorro, quem mora em Serra dos Bois, quem mora no Bandeira. Então é muito importante que a saúde pública do município seja bem feita, bem aplicada pelos prefeitos. Porque se os prefeitos tivessem a consciência da importância da saúde, o projeto deles era somente voltado para a saúde, o que infelizmente não é verdade. A saúde é sempre entregue ao segundo plano, ou a terceiro plano, ou até quinto plano. Os municípios não se interessam em atender o povo, aquele povo humilde. O médico não tem médico, quando você procura médico no hospital não encontra, você não faz exames preventivos, você vai marcar um exame, você precisa de fazer um exame para saber se você está com colesterol alto, eles vão te marcar, eles fazem, mas vão te marcar daqui a 6 meses, aí você até lá você já morreu. Ah, eu estou precisando de ser operada, a operação é de urgência, ele vai marcar para aqui 1 ano, até lá você já morreu. Isso acontece muito no Rio de Janeiro, né, que vocês veem pelos rádios e pela TV, né, as tragédias que são, que é a saúde do Rio de Janeiro. Pessoas que estão para ser operadas há 10 anos, né, tem uma lista de preferência que acho que vai a 300 mil pessoas, não vão operar nunca, é só uma ilusão achar, você é o 299º, né? Então você pode ter certeza que você vai morrer, mas é isso no Rio de Janeiro, tá certo, gente? Então a saúde é isso. Aí vem a Previdência Social. A Previdência Social ela tem única e exclusivamente a preocupação de aposentar a pessoa quando ela sofre um infortúnio, por invalidez permanente, o auxílio doença, né, quando ele sofre uma doença, o salário de maternidade quando a mulher engravida, o salário de família, o auxílio reclusão, todos aqueles benefícios previstos, né? Isso através de quê? Só tem direito a esses benefícios aquele segurado que é de certa forma um segurado, tá certo? Só tem direito aos benefícios da Previdência Social aquela pessoa que é inscrito como segurado da Previdência Social, ou seja, como empregador, como empregado, como funcionário público, vereador, deputado, prefeito, vereador, né, já falei vereador, né, trabalhador avulso, empregado doméstico, segurado especial, entendeu? Então essas pessoas sendo seguradas do INSS, elas terão direito à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, que é um caso que nós vamos falar depois, né, o salário família, né, o salário maternidade e sucessivamente. Todos esses benefícios que a Previdência Social oferece ou paga, que são indenizações que têm caráter, que é um benefício da Previdência, uma aposentadoria. O que é uma aposentadoria? A aposentadoria é a substituição do valor que você recebia como salário, né? Para você era empregado, você ganhava R$100 por mês. Quando você se aposenta, não é mais empregado. O INSS substitui através de um pagamento de um benefício, todo mês lhe dá R$100. É a sua aposentadoria, tá certo? Então, o que é a aposentadoria? Nada mais é do que a substituição da remuneração, ou seja, da condição de vida que você levava antes de se aposentar. Tá? Uma pessoa é trabalhador, ele é empregado de uma empresa ou de uma sociedade, ele trabalha durante 35 anos, ele se aposenta. A partir do momento que ele se aposenta, ele se afasta se quiser, porque na iniciativa privada a pessoa pode aposentar-se e continuar trabalhando, né? Outro caso que a gente vai só mencionar aqui de pouco espaço, porque nosso objetivo aqui é a aposentadoria, chegar na aposentadoria do trabalhador rural. Esse é o meu objetivo desse curso. Mas eu não posso antes fazer uma pequena introdução para que vocês compreendam o que é a Previdência Social. A Previdência Social, então, ela vai pagar esses benefícios caso você tenha direito. Se você está inscrito na Previdência Social como segurado, é assegurado a você esses benefícios. Se você não é segurado, você não adianta requerer. Você vai requerer aposentadoria, vai requerer auxílio doença,
vai requerer salário de maternidade e o INSS vai negar. Não é que o INSS é ruim, porque você não preenche os requisitos. Você preencheu os requisitos, você é empregado, tem carteira de trabalho anotada, você recolheu o INSS todo mês, que o empregador descontou do seu salário e repassou a Previdência Social. Você, engravidando, vai ter direito a salário de maternidade. Você tem filho menor até 14 anos, menor até 14 anos, que frequenta a escola, seu filho vai ter direito a salário de família. Né? Se você sofre um acidente, pode ter o auxílio acidente. O que é um auxílio acidente? O auxílio acidente é o seguinte, é quando você sofre qualquer acidente de trabalho e que você fica com sequelas. Depois de curado, você vai para o hospital, ele engessa o braço, mas você ficou com o dedo, por exemplo, o dedo que não tem mais força, você perdeu a capacidade laborativa, então você vai ter um auxílio acidente para que você complemente aquela perda, né, que você teve. Você perde um braço, perde uma perna, você vai, ou no caso da aposentadoria, ou se você não se aposentar, porque o fato de você perder um braço, perder uma perna, não é motivo para você se aposentar por invalidez. Você ainda tem a mente para você trabalhar, você ainda tem, por isso tem uma coisa chamada habilitação e reabilitação, né? As pessoas acham que é assim, ninguém se aposenta porque perdeu um dedo, ninguém se aposenta porque perdeu uma mão. Depende das circunstâncias. Isso aí é um caso concreto, tem que ser analisado de acordo com cada caso concreto. Então é muito importante essa preocupação de ser contribuinte da Previdência Social, ser contribuinte do INSS. Para quê? Para que quando você sofra um infortúnio, sofra um acidente ou fique incapacitado por qualquer motivo, você tenha direito a um auxílio doença, a uma aposentadoria por invalidez, ou então um auxílio acidente, né? que incorpora essa aposentadoria, tá certo? Incorpora-se, não você pede, mas ele vai se incorporar. Você não vai ter a aposentadoria mais auxílio acidente, não. Você vai ter a aposentadoria incorporada, o auxílio acidente nela, tá certo? Para quem ganha salário mínimo fica difícil, mas porque a própria lei já estabelece. Por exemplo, o trabalhador rural, o segurado especial tem direito ao salário mínimo. Então nunca vai alterar, vai sempre ganhar um salário mínimo. Agora quem não se aposentou com o salário mínimo, ele pode variar. Se a aposentadoria era 1.100, pode ser 1.110 ou 1.108, é pouca coisa, mas você tem a variação, tá certo? Não vou entrar em cálculos de aposentadoria agora. Então é importante demais essa compreensão do que é, né? A assistência social, ela é o quê? A assistência social, ela vai amparar aquelas pessoas que não contribuíram, nunca contribuíram para a Previdência Social, nunca contribuíram com nada, nunca tiveram carteira assinada, nunca prestaram serviço para ninguém, mas sofre um acidente, fica com uma deficiência visual, deficiência intelectual, e elas não têm como gerar a sua sobrevivência. O Estado vem como amparador, ele vai dar a essa pessoa um salário mínimo por mês. Uma pessoa que nunca contribuiu para a Previdência Social, mas está com 65 anos e não tem condições de sobreviver, você tem direito a recorrer à assistência social e tem direito a um salário mínimo por mês. Isso é o chamado LOA. Esse LOA eu não gosto muito dele, porque não tem 13º, é só, e ele não é uma garantia, porque você pode perder a qualquer momento. Basta que algum membro da sua família melhore de renda, que quando você somar a renda da família, você é excluído. Já a aposentadoria não, a aposentadoria você recebeu, você sendo segurado, recebendo a aposentadoria, você está garantido enquanto você vivo for. A aposentadoria também é uma das coisas que as pessoas têm muito medo, é com relação à perda da aposentadoria. A partir do momento que você se aposenta, se ela não for fraudulenta, você não forjou provas, você não falsificou documentos, ela não é mais cancelada. Não tem como, você vai se aposentar. Enquanto você for vivo, você vai estar aposentado. A aposentadoria só é cancelada, anulada, quando é descoberto que você usou de artifícios, vamos dizer assim, de documentos falsos, depoimentos de testemunhas falsos, enfim, você não consegue provar que você trabalhou, por exemplo, que você foi trabalhador rural, que você trabalhou na roça, tá certo? Que você trabalhou com carteira assinada, enfim. Então, a aposentadoria nunca você vai perder. A Previdência Social, ela tem, e mesmo que seja uma aposentadoria fraudulenta, né? Eu não queria entrar nesse assunto não, mas
mas não tem como. Se depois de 10 anos o INSS não, durante 10 anos o INSS não descobrir essa fraude, você no 11º ano não pode mais cancelar, tá certo? Então é muito importante essa análise geral, porque na próxima aula nós vamos falar diretamente das aposentadorias. Eu queria dar essa noção, né, que a Seguridade Social é como se fosse um seguro, é uma proteção que o Estado, através de políticas públicas, né, e da sociedade, porque a sociedade é contribuinte, né, e o Estado é também uma parte contribuinte, mas é o administrador, vamos dizer assim, desse grande seguro, que vai distribuindo em benefício para quê? Para manter as pessoas no padrão de vida adequado. Porque imagina, a pessoa que trabalha a vida inteira, chega no fim da vida, não tem com que comprar um pão. Então, o benefício da aposentadoria é uma política social muito importante que ajuda as pessoas a sair, assim, da miséria, da pobreza absoluta. Então, a grande riqueza, né, de um Estado democrático de direito, como nós somos no Brasil, pelo menos em parte, que está na nossa Constituição, é a garantia, né, essa renda mínima, né, para uma boa parte dos trabalhadores que se dedicaram a vida inteira com a sua honestidade, com sua coragem, com sua bravura, e que no final da vida tem que ser amparados e viver de uma forma digna, né, vamos dizer assim. Mas um salário mínimo, infelizmente, é muito pouco para você ter totalmente dignidade. Mas aí vem as outras políticas públicas, como saúde, que tem que ser boa, né, educação tem que ser boa, transporte tem que ser bom, estrada tem que ser bem construída, para que as pessoas, internet para todo mundo, né? Essa coisa que você tem, são direitos, né, que as pessoas precisam conhecer para reivindicar, para ter uma qualidade de vida melhor. A aposentadoria nada mais é do que uma política pública visando, né, uma condição de vida melhor, porque até 1920 as pessoas morriam e iam para as casas de caridade. Se você não tivesse a casa de caridade para amparar, as pessoas ficavam ao léu, ficavam na rua. Como ainda hoje tem, infelizmente, muita gente na rua, como eu falei, mas isso é consequência da grande maioria de pessoas que nunca contribuíram com a Previdência Social. Então esse problema é um problema social que o Estado não enxerga, porque não quer, ele sabe, eles tiveram com a reforma Constitucional de 2019 e não previram isso, e a massa de pessoas que não contribuem para a Previdência Social é muito grande. Isso gerará um problema social de grandes proporções no futuro. Daqui a 20, 30 anos, eu acredito que eu não estou mais aqui para contar para vocês, mas vocês vão ser testemunho de que eu falei, que me preocupa muito a grande quantidade de pessoas sem contribuir para a Previdência Social e, consequentemente, não terão um amparo, mínimo que seja, de um salário mínimo para curtir na sua velhice. Tá, gente? Então, muito obrigado mais uma vez, e eu espero de maneira concreta ter passado algumas informações. É porque o tempo é mínimo, eu precisava de muito tempo fazer um vídeo de 1 hora, por exemplo, mas eu tenho que correr, né? Eu nem comecei e já estou com 28 minutos. E eu preciso de parar, porque senão fica cansativo para vocês. Mas eu espero na próxima aula a gente dar continuar com novas informações. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.